Olá, investidor, bem-vindo ao canal. Vamos falar aqui sobre o Ibovespa. Você vai entender um pouco mais aí como funciona o Ibovespa, quais são as empresas que compõem o Ibovespa, qual o peso que cada uma delas tem, qual a importância de você investir em empresas que estão dentro do Ibovespa, dentro desse índice, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Então você vai entender um pouco mais sobre o Ibovespa, que inclusive é citado nos jornais, né, sobre a variação da bolsa naquele dia, mas o Ibovespa não reúne todas as empresas. Inclusive, eu tenho algumas na minha carteira que não faz parte, não fazem parte do Ibovespa. E eu posso te dizer se isso pode ser uma vantagem também ao você investir, também, claro, escolhendo as empresas pelos seus fundamentos, seus indicadores. Já peço que você se inscreva no canal. Isso é importante para você receber mais vídeos. Tem um link aí do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você pode entrar também para esse grupo e você receber todas as aulas, todos os vídeos. Tem muito mais. Tem mais de 30 aulas aí disponíveis, gratuitamente também para você. Eu tenho gravado aqui com muita frequência, quase que diariamente. Então, vale a pena você estar inscrito no canal. Deixe o seu like, comente um pouquinho aí quais são as ações, fundos imobiliários que você tem na sua carteira. De modo especial, se você tem alguma ação que não faz parte ainda do Ibovespa, qual é a sua estratégia também possa compartilhar conosco. Então, falando aqui do Ibovespa, primeiramente dizer que o Ibovespa é o principal índice, né, da Bolsa de Valores. Então, o I está aqui e Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né? Claro que mudou agora mais para B3, mas ainda continua o índice como Ibovespa, né? Para o ano 2024, aqui falando até o dia 9 de setembro, é, ou seja, nesses quase 9 meses, variação apenas de 1,4%, enquanto que em 2023, veja aí, o desempenho foi excelente, 26%. Então, em 2024, ainda não decolou a Bolsa de Valores e vamos entender aqui um pouco mais para você saber quais são as empresas que compõem a Bolsa. Ela tem ali um índice teórico, isso aqui não importa, você não consegue investir diretamente nesse preço, né? Aqui é só um exemplo teórico, né? Então, você, claro, pode investir através de ETFs. Eu vou mostrar também o principal ETF que vai replicar todas as ações compostas na bolsa. Então, em média, é para ter, em média não, digamos que no máximo a bolsa de valores, o Ibovespa, esse índice deve ter 100 empresas, e seguem especialmente o método ali de liquidez. Então, o principal critério é a liquidez, ou seja, empresas mais negociadas na bolsa, por isso que cada uma tem um peso. Então, às vezes, também esse índice não é o melhor que tem. Então, ele não é o que diz ali o melhor resultado, porque só a Vale tem um peso gigantesco. Só a Vale Petrobras, então, se Vale Petrobras tem uma cotação de menos 1,5% no dia, praticamente o índice vai fechar já negativo, mesmo que as outras empresas de banco, de petróleo, né, de saneamento, seguros performem bem. Então, dá para ver que nem sempre dá para você confiar só no Ibovespa, que tem pesos diferentes para as empresas. Aqui o gráfico para período aí de um ano. Então, repare que ela foi também ali, chegou a uma mínima no mês de outubro, né? Então, setembro, outubro estava na baixa e cresceu aqui, sobretudo nos meses de novembro e dezembro, valorizou bastante e depois voltou a cair agora até o mês de junho, quando voltou a subir. Então, você vê que as quedas elas são mais esticadas, né? Então, mais gradativas, mas as altas são como picos. Então, por isso que não é bom você vender porque a ação caiu, porque ela vai se recuperar até muito mais rapidamente. Então, veja aqui que já voltou num recorde aí histórico da Bolsa. Então, já está aí no maior patamar novamente a Bolsa de Valores. Então, vou mostrar aqui 5 anos. Repare, é o maior patamar da história. Então, a Bolsa alcançando agora aí casa dos 135 mil pontos. Entendendo aqui agora o Ibovespa, então representa aqui ações, ó, formado por ações, o maior volume negociado nos últimos meses. Então, a cada 4 meses é feito um ajuste. Então, pode ser que algumas empresas sejam substituídas, algumas ali que perdeu a liquidez ou que manteve a sua liquidez, mas que outras que estão chegando agora, né, até algumas small caps possam
ter melhorado a liquidez e aí supera as que já estão no índice, aí vai ser substituído. E isso gera também movimentação no valor da cotação. Então, quando uma empresa sai do Ibovespa, ela perde muitos investidores ali, ela perde muitos, sobretudo aqueles investimentos que vêm a partir de ETFs. Então, é bom você entender um pouquinho a importância do Ibovespa também nisso, né? Então veja que é pelas mais negociadas, tem ali alguns critérios. Não pode ser empresas que ficaram de fora de pregões, ou seja, que ficou várias vezes sem ser negociadas, né? Então tem que ter movimentação diária de compra e venda. Vamos entender aqui, mostrando, veja o peso, Vale, ela tem uma participação de 10,8%. Você vê aí no finalzinho da tarde em preto, 10,8%. Depois da Vale, é seguido ali pela Petrobras. E nós temos a Petrobras, a PN, preferencial, e a ordinária. Então veja que a PN final 4 ela tem 7,4% e final 3, a Petri 3, 4,5%. De forma geral, é a mesma empresa, então ela tem aqui um peso de 12% na Bolsa de Valores. Então a Petrobras e a Vale são as duas maiores. Inclusive a Vale já teve uma participação maior, então já foi até 13, 12%, mas também com uma redução da cotação no momento, a desvalorização para R$ 57, teoricamente diminui essa participação também. Seguidos aqui nós temos Bradesco com 3,6%, Eletrobras 3,3%, né, do setor elétrico. Aí nós vamos ter aqui a VEG com 3%, 3,2%, BPAC 11, Banco Pactual 2%, a Ambev também com 2,5%, ainda está até muito a Ambev, Itaúsa 2,7%. Eu vou mostrar agora a Sabesp, vou mostrar todas. Então você vê aqui a cotação de hoje, repare que certamente o índice Bovespa vai estar com cotação alta hoje. Aqui já tem 1h30 que a bolsa foi aberta, mas veja que a maioria das empresas estão no vermelho, só que elas têm um peso menor. Então vamos ver aqui agora, eu vou mostrar aqui para vocês Ibovespa. Exatamente, o Ibovespa abriu no dia 9 de setembro aí já com valorização de quase 0,5%. Então basicamente foi o que eu acabei falando no começo. Mesmo com muitas empresas, ou seja, a maioria das empresas, se tem aqui 90, eu vou dizer quantas tem, a maioria aqui está no vermelho, não é isso? Vermelho ou no zero, mas em verde aqui é a minoria, só que as que estão em verde são essas que têm maior peso. Então, por isso que o Ibovespa ali na média está positivo, mas a maioria das empresas estão negativas aqui, ó. Vive T3, BB Seguridade está caindo, Equatorial está caindo, a Prio 3 está caindo, Raio 3 está caindo, CPLA 6 está caindo, Energia, aqui acho que a Embraer 3 também está caindo, Engie também está caindo, Petro Recôncavo também está caindo 1%, frigoríficos e minas, Semin de mineração, está caindo 3%, ó. Então, mas só que elas têm uma participação menor, a participação é de 0,3% do índice Bovespa. Então, mesmo que elas caiam 3, 4%, né, Caixa Seguridade que acabou entrando agora, ó, a mais novinha aqui no índice, Caixa Seguridade, ela já chega entrando aí com peso de 0,3%. Ela também está caindo. Então, ela, inclusive, tem outras menores, mas ela entrou agora para esse índice. É uma empresa mais recente, listada na Bolsa, mas que já alcançou uma alta liquidez. Então, vou mostrar aqui agora. Em média, essas empresas têm um dividend yield de 3,5%, um PL médio de 13%, 13 vezes, na verdade, preço sobre lucro. Isso significa aí, se você está comprando empresas a 6, PL de 6, de 7, você está comprando ainda muito abaixo do que está a média da Bolsa de Valores. Então, aqui é uma referência também o PL da Bolsa, viu? Um PL de 13. É um PL que está, de certa forma, ali mediano. Não está tão caro, mas também não está barato como já esteve em algumas oportunidades, em empresas muito descontadas. Agora nós temos só algumas que estão mais descontadas. Exemplo, Vale está descontada, Boa Safra está um pouco descontada, você vai ver o PL muito mais Prio também. Então, tem algumas que puxam para baixo e outras para cima. Então, a média é 13. Nós temos ali um ROI bom, 13 também.
O EV/EBITDA está um pouquinho alto, mas também nada demais. A margem líquida está um pouco baixa, né, dessas empresas que compõem o Ibovespa. Então, por isso que não é bom você investir em ETF do Brasil, porque ETF no Brasil você pega muita empresa que não estão boas. Então, a margem aqui está baixa, mas para muitos também ainda é aceitável, né? Vamos entender mais aqui para que serve o Ibovespa. Então, é uma referência que mede aí as ações, né, do mercado de ações do Brasil. Além disso, também serve como benchmark, então é uma referência aí também, inclusive para fundos, né, de investimento, de renda variável, que pegam o Ibovespa para comparação. Então, muitos fundos também tendem ali seguir a valorização, né, do Ibovespa. Outro critério também que o Ibovespa é muito utilizado são em investimentos por exemplo, institucionais. Por exemplo, fundos de previdência privadas, elas investem, né? Fundo de ações, multimercado, investem aqui também no Brasil, até do exterior. Aí, fundo de mercados, multimercados internacionais que investem no Brasil. Um dos critérios é investir em empresas que estão no índice brasileiro. Então, por isso que é vantagem também ter empresas aí na sua carteira que fazem parte do Ibovespa. Tem algumas que não estão no Ibovespa. A exemplo da Boa Safra, ela ainda não está no Ibovespa, então vai com certeza entrar no futuro quando aumentar a liquidez. Quando entrar é uma vantagem para quem já está com ela na carteira, porque ali vai aumentar muito a liquidez. Isso porque nós temos ETFs, exemplo do BOVA11, que é o mais negociado na Bolsa de Valores. Eu vou mostrar aqui agora o BOVA11, só para você entender a importância do índice. Então, BOVA11, olha o tanto de liquidez que esse ETF e a maioria da galera do exterior investe no Brasil só pelo BOVA11. Isso porque eles não conhecem todas as empresas. Então, BOVA11 negociado a R$ 130, então sempre um pouquinho abaixo, segue um pouco abaixo do Ibovespa. O Ibovespa você não investe diretamente nele, mas pelo ETF BOVA11 sim, você vai investir. Veja aqui a quantidade de liquidez. Vou mostrar aqui a liquidez do BOVA11. Tem a taxa de administração, a questão dos ETFs é essa. Liquidez média diária, 735 milhões. Então, às vezes bate até 1 bi no dia. Imagine aí, isso aqui é muita coisa. Então, aqui muita gente é exterior, muitos investidores do exterior também investem na Bolsa do Brasil só pelo ETF, assim como eu invisto. Se bem que eu invisto em empresas americanas, mas tem outros que investem aqui do Brasil, investem lá na Bolsa de Nova York pelo S&P 500, pegando o S&P 500, que é um índice, pegando o ETF que replica o S&P 500. Então, por exemplo, tem ali o SPY-11 no Brasil, tem o IVVB11, que replica também o mesmo índice lá da Bolsa Americana de Nova York. Então, muita gente prefere investir pelo ETF porque não conhece todas as empresas, não tem como pesquisar e pega aí esse pacote. No Brasil, o ruim de você pegar o BOVA é que você vai investir em algumas empresas ruins. Até pouco tempo, algumas que estavam aí em recuperação judicial, Americanas, Oi, faziam parte do Ibovespa. Então, jamais investiria em empresas que estão dando prejuízo. E no Ibovespa tem empresas que estão dando prejuízo. Então, por isso que é melhor no Brasil, você, ao invés de ir para o BOVA11, você escolher ali as suas 8, 10 empresas que você quer investir. Vamos entender agora melhor aqui a lista das empresas. Lembrando que também tem outras empresas, outros índices na Bolsa de Valores. Tem o índice Brasil 50, que é com as 50 maiores, que tem maiores liquidez na Bolsa. Então, não são. No Ibovespa a gente tem ali a média de 100. No momento está um pouco menos, não temos 100. Então aqui são outros índices. Eu não vou trazer esses detalhes aqui agora. Os ETFs, antes de mostrar aqui para você as empresas todas que compõem o Ibovespa e o peso de cada uma delas, você pode investir nessas empresas todas que eu vou mostrar, mais de 90 no momento, por esses 9 ETFs. O mais conhecido também é o BOVA11, mas, por exemplo, o Bradesco tem um ETF dele, tem o Itaú, o BTG, lança o ETF dele com esse mesmo índice. Praticamente as mesmas empresas. Mas cada um usa uma estratégia ali de, por exemplo, de comprar mais ações, né? Então, que fazem parte do Ibovespa. Então, aqui nós temos o Safra, nós vamos ter Banco do Brasil. Então, os grandes bancos, as grandes financeiras, aí, eles têm os ETFs, né? Na Bolsa de Valores. BTG Pactual,
Caixa. Então, eles replicam. Agora sim, vamos mostrar aqui também depois por setor. Então, aqui por papel. Maior peso, Vale 10,8. Depois, Petri 4, 7,4. Aqui o setor de cada uma delas. Banco Itaú. Então, ao você investir no BOVA11, é como se você investiu lá R$ 130 no BOVA11, é como se você tivesse investido R$ 13 na Vale, porque representa 10% do BOVA. Então, o mesmo índice aqui do Ibovespa praticamente é o mesmo que está lá no BOVA11. Então, é para ser muito similar. Então, não deve ter muitas diferenças. Petrobras tem a listagem 3, PET3 também. Aqui as ordinárias com 4%. Então, a final 3 tem sempre menos liquidez que o final 4. Então, pelo menos ali em Petrobras é isso. Então, aqui está pela maior liquidez, por isso que repete, mas são exceções. Bradesco, final 4, está aqui representando 3%. Então, vamos lá, listando. Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Eletrobras, B3, que é a própria Bolsa, VEG, Sabesp, Itaúsa, Ambev, representando 2,5%. Então, depois vem o BTG, que é o banco, 2%. Equatorial Energia, Localiza, aqui de veículos, né? Locação de veículos. Então, essas são as 15 maiores que têm um peso acima de 1,8%. JBS, depois Redditor, São Luís, aqui na área de saúde. Embraer, Raia Drogasil, Suzano, compõe aí as 20 maiores. Até Suzano ali, as 20 maiores. Depois a Prio, Vibra Energia, Rumo do setor de transportes, Ultrapar Participações é de petróleo. E fechando aí as que tem 1%, nós vamos ter a BB Seguridade, Gerdau e a Telefônica Brasil. Então essas 27, elas têm um peso superior a 1% na Bolsa de Valores. Então, digamos que se vai ser lançado um novo ETF que busca referência ao Ibovespa, esse ETF ele terá que comprar 1% do patrimônio desse ETF, 1% de Telefônica Brasil. Então, se for um ETF novo, então imagina aí a vantagem, porque essas empresas elas vão passar necessariamente a ter que compor as carteiras desses ETFs. Então, é mais liquidez, é mais movimentação aí para essas empresas. Seguido por, vamos lá, rapidamente, CEMIG, Minas Gerais, Elétrica, Eneva, Apvida, do setor de saúde, Bradesco, aqui agora a final 3, então Bradesco tem 3 e 4, BRF, aqui frigoríficos, Copel, energia, lojas Renner, varejo, Klabin. Por exemplo, eu não invisto em varejo. Então, se eu comprar um ETF BOVA11 ou aqueles outros que são similares também ao BOVA11, eu estaria investindo em lojas Renner. É até uma boa empresa, mas eu não quero varejo na minha carteira. Estaria investindo em Klabin, em TOTS, que é tecnologia, em Energisa, Cosan, em TIM, CCR Transporte. Então, tem algumas empresas aqui que eu vou até mostrar daqui a pouco. Terminando aqui, vou mostrar por que algumas dessas não valeria a pena eu ter de forma indireta. Eletrobras, Eletro 6, Santos Brasil, Transporte, aqui agora de exploração de imóveis, Alos 3, Ipera, Natura também é o 0,5%, a Engie, 0,5%, era para ter um peso maior para a Engie. Banco Santander, ISA CETIP, Transmissão Paulista, CSN, aqui mineração, né? Metalurgia, siderurgia também, Multiplan, Caixa Seguridade, essa aqui entrou agora, já entrou com uma força maior do que as outras, já entrou no top 52, ó. Vai subir mais, com certeza ela vai aumentar mais o peso, porque aumentando mais. E aí, ela aumentando mais as negociações, os ETFs vão comprar ainda mais ações da Caixa de Seguridade. Então, é uma competição aí que ajuda a alavancar o preço da cotação. Taesa, eu acho que está caindo um pouco. Taesa, 0,3% somente. Fleury, de saúde. Gerdau, novamente aqui o Goal 4. CSN Mineração. Então, a gente tem parecidas aqui, né? Tanto a CEMIN com a CSN Mineração, CSN, Goal, Gerdau, CPFL Energia,
Depois ASA, que agora foi a fusão que nós tivemos, né? A empresa mudou o código, né? Arezzo, né? Mudou. E o grupo Soma. Cirela, construção civil, por exemplo, eu não gosto de construção civil, um setor muito cíclico, né? Então, se eu comprar um ETF, o BOV, eu estaria investindo, confiando também nessa empresa. Petro Recôncavo, Braskem mesmo passou por problemas, deu prejuízos, e aí, você vai investir nessa empresa? Nós temos aqui Atacadão, Bradespar, Final 4, né? Investe na Vale também, diretamente, praticamente é Vale. Marfrig, IGT 11, acho que são shoppings, né? Exploração de imóveis. Magazine Luiza, eu vou votar aqui em Magazine Luiza. Repare que essa empresa, ó, ela tem um peso pequeno agora na bolsa, de quase 0,2%, mas já foi maior. Então a empresa vai cair na cotação, por isso que hoje está aqui e não demora a sair do índice Bovespa. Eu até arrisco te dizer isso, não demora a sair. Claro que ainda tá tendo muita galera especulando, né, pelo preço da Magalu, e por isso que ainda tem a liquidez alta, mas não demora até por outros problemas aí ser retirado do Ibovespa, assim como a Oi, que ainda tinha uma alta liquidez, a galera especulando ali os centavos da cotação da Oi, mas por estar em recuperação judicial, é obrigatório ter que deixar o índice Ibovespa, mesmo que ainda tem grande movimentação. Até porque os ETFs não querem investir na Oi e teriam que fazer isso justamente porque compõem o Ibovespa. Mas a Oi está em recuperação judicial, né? Vou votar aqui em Magalu, IRBR, né? IRB de seguro de previdência, São Martinho de Alimentos, Raizen, Petróleo e Gás, Vamos, locação, máquinas, caminhões também. Ó. Repare que tem algumas, Vivara, também de varejo, SLC Agrícola. Então, de agrícola que a gente praticamente não tem direito no Ibovespa. Então, o setor agro ainda precisa ainda se posicionar mais, né? Com certeza a soja 3 vai fazer parte. Nós temos aqui a SLC Agrícola com somente 0,1, Auren, Energia, Uzi Minas, MRV Engenharia, Construção Civil, aqui educacionais, né, Educ 3, Cogni 3, aqui são EAD, né, faculdades. Então, é outro setor também que oscila demais, é complicado. Minerva, BIF, frigorífico, Local Web. Vamos aqui, vamos mostrar todas. A Pets também passou por problemas, mas ainda está. A Azul, praticamente, aí o setor de aviação também muito difícil de você investir em setor de aviação, empresas com muita dívida. Vamos seguir aqui para a Exetec, construção civil, Alpagatas. Então, muitas empresas assim baixas, né, ruins, que não daria aí, empresas fracas que não daria para a gente investir diretamente, a menos que queira especular. Então, nós temos aqui 82 empresas distintas. Então, aqui ainda pode entrar mais empresas. Então, o ideal é que chegasse até 100. Mas, por exemplo, se umas duas dessas entrar em recuperação judicial, simplesmente o Ibovespa retira. E em outros momentos vai colocando outras. Então, no momento aqui, ó, algumas dessas aqui pode, com certeza, logo em breve deixar. A exemplo da CVC Brasil, que oscila demais. Então, a cotação tem dia que sobe 10, outro dia já cai 10%. Então, é muito especulativo. Certamente aí, claro, a galera investe aí, vê a empresa com problemas, caindo cotação, pega e ainda aposta nela assim mesmo. Pronto, para concluir, eu vou mostrar aqui por que que não deve investir em ETF no Brasil. A exemplo de você pegar empresas, vou botar aqui a Edux. Não acompanho muito a Edux não, mas eu sei que é de educação. Vamos ver aqui, ó, caiu 53% no ano. Então, se você comprou o BOVA 11, é claro que o peso dessa empresa é pequena no BOVA 11, mas puxa um pouquinho para baixo. Imagina aí, caiu pela metade. Então, por que que eu não investiria nessas empresas? Olha a situação aqui, ó. Então, vou mostrar aqui a parte contábil, que é que interessa mesmo. Máximo. Vou aqui retirar receita. Veio a situação aqui, ó, da Edux. Então, ela teve em 2019 o auge, né? 2018, 2019, e agora começou a cair. E deu prejuízo em 2022. Então, eu hoje não investiria, ou desde 2022, não investiria numa empresa que estava dando prejuízo. Então, aqui a gente tem que ver que ainda deu, né? Estava dando lucro, beleza, mas agora começou a dar prejuízo. Então, não vale a pena você
apostar em empresa que fechou com prejuízo, que deu prejuízo. Então, a oscilação aqui é demais. Vamos voltar agora a mostrar. Vamos mostrar outras empresas. Vamos ver a outra ali, educação, Cogni. A Cogna. Vamos ver aqui também outra queda. Eu falei ali sem ver, mas eu já tenho uma noção um pouco geral. Então, eu sei que essas empresas têm oscilado bastante. Então, caiu a 52% nos últimos 12 meses. Então, a situação da empresa não se recuperou ainda após a queda da pandemia. O 2019 estava aqui em 12, agora está negociando aí a R$ 1. Então, aqui agora já entra muita galera especulando, esses investidores aí iniciantes acabam aí achando que a empresa está muito barata, mas não é, porque deu prejuízo certamente. Vamos ver aqui a parte contábil. Contábil, eu boto no valor no máximo, vou retirar custos e receita. Repara a situação da empresa, ó. Até começou crescendo um pouquinho o lucro e depois, ó, despencou, começou a cair aqui, ó, 18 começou a cair, 19 caiu bastante. 2020 fechou com muito prejuízo, aqui foi a época aí da pandemia, né? Então, claro, essa empresa aqui ela é de educação, ela tem polos também presenciais, né? Parece que é Estácio, né? Acho que é Estácio. Inclusive, a Estácio demanda também de os alunos terem que fazer provas, né, no polo, então com certeza isso prejudicou muito. Apesar de que a EAD poderia se beneficiar com a questão das escolas, né, as universidades que fecharam, mesmo assim presencial ainda é forte. Então repare que não se recuperou, continua fechando aí já 3 anos sem prejuízo, 4 anos com prejuízo na verdade, 500, quase meio bilhão em prejuízo. Então aí, ó, se você investe num ETF, você está comprando essa empresa, que jamais eu compraria, porque eu analiso essa parte contábil da empresa. Vamos voltar aqui para ver mais algumas e assim eu já concluo. Magazine Luiza, que muita gente gosta de acompanhar. Olha, outra situação, queda de 53%. Então, não vá pelo índice Ibovespa, não compre ETFs no Brasil, que pode ser uma cilada para você. Melhor você escolher o que você quer. Magazine Luiza, queda de 53%. Vamos ver aqui a situação. Ó para isso. Então, teve ali um auge. Aqui também foi muito especulativo nessa época aqui. Muito especulativo. A galera comprou aí a preços altíssimos e agora despencou. Então, varejo é complicado. A exemplo do Bassi também, ele não gosta de varejo, ele não investe no varejo. Claro que é uma lição, porque ele é o mais consolidado investidor da Bolsa de Valores, tem muito mais tempo, maior patrimônio investido, né? Então, o que ele diz, claro que ele é um bilionário, né? Mas serve sim essas lições, né? Então, você vê aqui a situação, justamente porque você vem aqui no contábil, a empresa agora começou, vamos ver aqui o máximo, vamos tirar custos e receita. A situação aqui. Então, Magazine Luiza não deveria nem a galera ter começado a investir nela. Então, veja aqui, ó, 2008, prejuízo, 2009, prejuízo. Aí vem aqui, 2011, fechou no 0 a 0, 2012, prejuízo, terceira vez. 2015, prejuízo de 65 milhões. Mesmo assim, a galera começou a investir. E aí, foi nessa, teve 3 anos, 4 anos ali de recuperação. A galera apostou. Então, mas viu que não ia se sustentar. Então, varejo é muita competição por preço. E aí começou a despencar, já fechando agora em 2023 quase 1 bilhão negativo, 1 bilhão prejuízo. Então, não vá por especulação. Veja aí o tanto de gente que está lá agora investindo na Magalu. 580 mil pessoas investindo no Magazine Luiza. E aqui a gente tem também institucionais, né? Então, pessoas também ali, fundos, né, de investimentos, fundos multimercado que investem também na Magalu, mas você vê que só porque a empresa está também no Ibovespa atrai muito essa galera jurídica e institucional.